Olá, jovem advogado e jovem advogada. Aqui é o James Franco. Estamos aqui no MAR, Método Mentoria Advocacia Revolucionária. Um lugar onde o jovem advogado e a jovem advogada descobrem os segredos para a estabilidade financeira através da advocacia e para o reconhecimento pessoal, profissional, familiar, de que você realmente se tornou um exímio, um excelente advogado, uma excelente advogada. É com grande prazer que estamos aqui em mais um bate-papo. Afinal de contas, o que o jovem advogado e a jovem advogada desejam é ter ganhos financeiros, estabilidade financeira e também ser respeitado, respeitada. Primeiro o respeito, de si próprio, de si própria, e depois também um respeito da família, da comunidade, da sociedade, dos clientes. Em outras palavras, é ser reconhecido como o cara na advocacia ou a mina na advocacia, realmente com que os seus clientes depositam toda a confiança, todo o prazer de te chamar, o meu advogado, a minha advogada. E em contrapartida, vai te indicar, vai te prospectar, vai te impulsionar para outros clientes. E o nosso desafio de hoje, o nosso tema de hoje é o grande desafio na vida do jovem advogado e da jovem advogada. Eu creio que esse conteúdo é um transbordo, é um divisor de águas na vida do jovem advogado e da jovem advogada. E eu chamo isso, o nosso conteúdo de hoje, de know-how. Simplesmente, na literalidade, seria a habilidade adquirida pela experiência que vem ao longo do tempo. Literalmente, saber como, ou simplesmente como fazer as coisas. Então, quando a gente fala de know-how, e eu vi até um vídeo essa semana do Flávio Augusto, o Flávio Augusto dizendo que se você tem know-how, você mais cedo ou mais tarde vai dar certo na vida. E know-how realmente é saber como. Só que nós vamos aplicar o know-how não apenas de uma maneira técnica, mas nós vamos conversar aqui hoje sobre o know-how nos nossos 5 eixos do nosso método MAR, da nossa mentoria Advocacia Revolucionária. Vocês que já me acompanham, já nos acompanham aqui na rede social, no YouTube, no Facebook, no Instagram, você sabe que o método MAR, ele possui, até hoje, pelo menos, eu consegui sintetizar 5 eixos, que eu aprofundo esses 5 eixos. Esses 5 eixos trazem para o jovem advogado e para a jovem advogada toda a estrutura que ele precisa ter para se desenvolver durante toda a sua profissão. Então isso é básico, isso é fechado. É incrível que quando eu converso com os alunos de direito, com os jovens advogados e as jovens advogadas, a gente percebe que há uma série de pontos cegos, há uma série de lugares escondidos, há uma série de mecanismos de defesa. É até engraçado, É até engraçado porque eu também sou assim. Eu também sou assim. Quando eu penso, por exemplo, em um filho que quer fazer medicina, às vezes a gente consegue confiar no dinheiro para pagar o recurso, a mensalidade do curso de medicina, mas às vezes a gente duvida na capacidade técnica do filho passar no vestibular público, federal ou estadual. Então veja, fazendo esse bate-papo até com os alunos, eu caí justamente nessa reflexão, de como levar um filho, como construir um ambiente, todo ele, próprio, preparado, intelectualmente, financeiramente, do ponto de vista da motivação, do ponto de vista do esforço, porque vai ter que estudar muito para a gente, um filho
médico, ele vai ter que estudar muito. Então você pode ter todo um aparato que o cerca, mas ele fraquejar, ele não ter as resiliências necessárias, enfim. Então nós facilmente temos vários pontos cegos. Vários pontos cegos. Estava ouvindo um vídeo essa semana do Érico Rocha. O Érico Rocha hoje é um dos maiores especialistas do marketing digital em atividade no Brasil, quiçá do mundo. E ele trouxe uma reflexão forte, mas tão forte que me abalou, me trouxe assim um abalo, né? Ele dizendo sobre a judiação dos cursos em geral, dos cursos que habilitam profissionais autônomos em geral, não ter, por exemplo, uma cadeira lá dentro de marketing, como se marketing fosse algo intuitivo. E ele trazia então, discorria, né, sobre essa realidade de que determinadas tarefas da vida é intuitivo, a gente faz. Mas outras tarefas a gente precisa sentar e aprender com quem faz. Sabe, é incrível, porque certa vez, né, na minha advocacia eu sentei com uma colega e ela me explicou sobre a tutela antecipada, né, que estava ali nascendo no direito, né, antes mesmo da reforma do Código de 2015. E quando ela disse aquilo, né, e ela transcorria sobre aquilo, como é que ela pedia aquilo, né, para o juiz num processo previdenciário, e aquilo para mim caiu como uma bomba assim pedagógica, e eu pensei comigo, como é que eu não sabia disso? Porque não é intuitivo. Se você não aprender, não é intuitivo. Sabe, eu advoguei muitos anos, né, sem saber completamente de quem era o ônus da prova no processo. Para mim aquilo era uma salada. De repente eu estava lá num curso de pós-graduação com, né, um desembargador do trabalho, o Dr. Antero, e ele deu uma aula sobre de quem é o ônus da prova no processo. Sabe, ele fazia algumas brincadeiras, né? Ele pegava o artigo, na época era o artigo 333 do Código de Processo Civil, que agora, né, em 2015 mudou por 373, né, onde diz o ônus da prova incumbe, né, ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao réu quanto ao fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. E aí ele dizia, inciso 3, virtualmente, né? Se o réu nega ponto, é do autor, inciso 1. Inciso 4, virtual, se o réu não nega ponto, é do réu o ônus, o dever da prova. E ele ensinava com uma maestria, porque não é intuitivo, né? Saber de quem é o ônus da prova, a quem incumbe, a quem pertence o ônus da prova no processo, não é algo intuitivo. E se a gente não sentar e não aprender de alguém, né, semelhantemente a aprender, por exemplo, artes, né, marciais, o judô, o karatê, o taekwondo, a gente pode ficar aqui anos, décadas, né, 3, 4, 5 décadas para tentar aprender do zero. Mas se a gente entrar numa escolinha, o professor, ele vai ensinar a base, ele vai ensinar os golpes, ele vai ensinar a cair, ele vai ensinar a defender, ele vai ensinar toda aquela expertise para a gente. E a gente vai se tornar ali de um faixa branca, um faixa verde, um faixa azul. E quiçá, de repente, poderemos chegar aí a um faixa preta, né? Primeiro dan, segundo dan, enfim. Então vejam que existem coisas que não é intuitivo e a gente tem que aprender. Quando a gente fala em um profissional do direito, em um jovem advogado e uma jovem advogada, a gente tem que fazer a seguinte reflexão, né? Para a gente descobrir então essa grande missão, esse grande know-how de como fazer, é fazer a seguinte reflexão. Eu aprendi 4.000 horas de direito na universidade. Dentro do nosso eixo de 5 eixos do nosso método MAR, a gente apresenta então eixo número 1, você que toma nota, escreva aí. Eixo número 1 é conhecimento jurídico. Eixo número 2 é mercado jurídico. Eixo número 3 é mindset jurídico. Eixo número 4 é mindset financeiro. E o eixo número 5 é soft skills. Soft skills lida com as nossas habilidades emocionais, de lidar conosco mesmo, com as nossas emoções, com a nossa resiliência própria. Né? Hoje eu conversava com uma funcionária de uma empresa, de um departamento financeiro,
E ela dizia que ela estava levando o serviço mentalmente para a vida dela, para a casa dela. E eu falei, gente, você precisa se cuidar. Você precisa blindar sua mente, criar uma couraça, né? Isso eu aprendi com aquele psiquiatra, o Jim Kovar, né? Que tinha até aquele programa na CBN, falecido já, né? Tinha o Divã do Jim Kovar. E ele ensinou que nós temos que criar uma couraça para que determinados sentimentos não entrem no nosso pensamento. Eu aprendi com o Pablo Marçal que nós temos que blindar o nosso coração, tratar o nosso coração como um bebê de 1, 2, 3 dias de vida, para a gente poder ninguém tocar, ninguém ferir, ninguém machucar. Então, jovem advogado, jovem advogada, dentro dos soft skills, aprenda a blindar o seu coração, aprenda a criar essa couraça externa na sua mente para que ninguém fira você, ok? A gente vai falar um pouco mais sobre isso já. Então, esses são os 5 eixos da nossa metodologia. Eu dei o nome de Método MAR. Método Mentoria Advocacia Revolucionária, Método MAR. Um nome bacana, o pessoal já está falando. E aí, professor, e o Método MAR? Quero fazer o Método MAR e tal, como é que eu faço para me inscrever? E eu tenho uma primeira turma já em atividade, né? Logo eu abrirei, né, inscrição para uma segunda turma. Mas ali nós estamos assim crescendo coletivamente, sabe? E é muito gostoso ver o desenvolvimento, né? Tem uma aluna, por exemplo, que, né, a doutora Andressa, ela diz assim: James, eu fiquei meio assustado quando você me fez o convite. Eu pensava que você falaria de direito material e também direito processual. E eu fiquei engatinhando, cheguei ali na mentoria, meio devagarzinho e tal, e de repente, quando eu percebi que você está trabalhando um desenvolvimento holístico, né? Grande, né? Amplo na minha vida e na minha profissão e que não tem preço, sabe? Eu até me emociono. Ela disse assim, marcou a minha vida, sabe? Ela disse assim, eu tinha 3, 4, 5 caminhos na área do direito e estava até desmotivada. Hoje eu sei que são milhares os caminhos e que eu tenho uma vida toda profissional para me desenvolver pela frente. O tema de hoje é esse, né? O tema de hoje é justamente, né, a grande missão, né, o grande desafio, aprender o know-how, né? Aprender qual know-how? Escreva aí. O desenvolvimento da sua carreira, a jornada, né? Construção de carreira, uma jornada de vida. Sabe, hoje mesmo conversando com o desembargador de trabalho, né, Dr. Rui, e também com alguns alunos, a gente trazia um seguinte paralelo, né? E eu gosto de trafegar nesses paralelos, nessas metáforas, porque a gente consegue refrigerar o nosso pensamento, refrigerar o nosso cérebro. E a gente refletia assim: por que é que um aluno de medicina cursa medicina? E aí nós chegamos a uma resposta. Porque ele pretende ser médico durante toda a sua vida. Ele quer construir uma carreira na área médica, uma carreira na medicina. É claro que a carreira profissional, ela tem vários lugares. Ele pode se tornar um médico de gabinete, de consultório, ele pode se tornar um médico de cirurgia, ele pode escolher uma das especialidades. Ele pode se tornar um médico gerenciador de recursos de hospital, de Secretaria Municipal da Saúde, de Secretaria, né, Estadual da Saúde, de Ministério, né, Nacional da Saúde. Ele pode ser um pesquisador de laboratório, né, de vacinas, de doenças, de procedimentos, etc. Então ele pode, dentro das mais variadas áreas possíveis dentro da medicina, ele vai encontrar um lugar para ele vai desejar, ele vai estudar, ele vai trilhar, ele vai se desenvolver na carreira. E ele tem isso sedimentado, pelo menos entendo eu,
E aí vai aí um convite para você que é aluno de medicina, de repente mandar para nós um feedback, ou é um jovem médico formado, manda um feedback para a gente, se realmente você está pavimentado sobre o que você quer da vida ou se você tem dúvidas, para a gente poder até melhorar o nosso discurso aqui. Mas eu entendo, na minha vã ignorância aqui, que um aluno de medicina ele vai se apaixonando pela medicina, independente da área médica. Eu acho que é pacífico isso, né? E eu até pergunto para vocês, né, recém-formados médicos, vocês podem dar esse feedback para a gente. Eu entendo que você deseja ser médico a vida toda, ou até morrer, ou até se aposentar. Eu acho que é razoável pensarmos assim. Eu creio assim. Fazendo esse paralelo, eu trago isso para o universo do direito. Mas antes de entrarmos no universo do direito, é importante a gente falar que há uma questão chamada divisão sociotécnica do trabalho. O trabalho hoje, e aí eu trago a seguinte metáfora, né, do automóvel. Para que um automóvel exista, melhor dizendo, há que se ter uma cadeia produtiva de centenas, quiçá de milhares de empresas e de produtos. Os parafusos, né, as peças e tudo aquilo que envolve a construção de um veículo. Não só o veículo em si, mas o aparato que constrói o veículo. E também o aparato que constrói as peças. Isso é infinito, né? É a máquina que faz o parafuso, mas é a máquina que faz a máquina que faz o parafuso. E é o metal que faz a máquina que faz a máquina que faz o parafuso. Isso é chamado, nas ciências sociais, de divisão sociotécnica do trabalho. Isso é infinito, isso é um mecanismo rotativo gigantesco. Isso não tem fim. Essa é a grande verdade que a gente tenta comprovar e trazer para o jovem advogado, que ele precisa entrar nessa divisão sociotécnica do trabalho. Nessa semana, conversando com alguns alunos, eles me diziam que ele trabalha numa área de auditoria processual, onde grandes empresas contratam escritórios de advocacia para conduzir os passivos trabalhistas, por exemplo, e essas outras empresas são contratadas para fazer uma auditoria nos processos finalizados, para ver se foi tudo certo, para ver se sobrou dinheiro no processo, para ver se foi tudo em ordem. Então vejam que é praticamente infinito a divisão sociotécnica do trabalho, em geral, em todas as áreas. Pensa numa bala. Para produzir uma bala, há uma cadeia produtiva por trás disso gigantesca. E assim é o nosso mundo contemporâneo. Há 250 anos, a gente criou um modo capitalista de ser e isso só avança, isso só se aperfeiçoa, isso só se aprofunda. E você, jovem advogado, você, jovem advogada, você vem estudar direito 5 anos e você perde naturalmente a consciência disso. Porque você tem aproximadamente de 4.000 a 4.500 horas de conhecimento jurídico. Não é o suficiente para você se tornar um expert. E também você não aprende outras questões ligadas ao mercado, ligadas ao desenvolvimento pessoal, ligados ao mindset, ligados a esses 5 eixos que eu trago aqui na nossa mentoria. Por isso que essa mentoria, por isso que tem lugar dentro também da divisão sociotécnica do trabalho, eu descobri que havia uma imensidão de jovens advogados perdidos, porque eu fui um desse jovem advogado perdido. Eu queria muita coisa, mas eu não tinha o caminho. Eu queria muita coisa, mas eu não tinha a porta certa para eu entrar. Eu queria muita coisa, mas qual é o próximo passo? Então faça uma reflexão, faça uma reflexão, e a ideia de trazer todos esses conteúdos é realmente conversar com você, dialogar com você, criar em você uma conscientização disso tudo. Não dá para falar sobre tudo isso, então hoje eu escolhi falarmos sobre essa perspectiva, sobre esse know-how, sobre o como. Então, dentro da nossa perspectiva, o como fazer, dentro dos nossos 5 eixos, é que nós vamos aqui elencar algumas coisas que você, jovem advogado e jovem advogada, precisa ter
precisa fazer para realmente se tornar alguém que tem estabilidade financeira e que tem reconhecimento profissional de si, da família, dos amigos e também dos clientes. Então, o primeiro desafio é sonde o seu próprio coração, né, o seu próprio entendimento e faça a seguinte pergunta: eu estou como jovem advogado e eu pretendo fazer isso a vida toda? Ou seja, eu estou construindo uma carreira? Isso é fundamental, porque a construção de carreira não vai medir esforço. Você vai estudar o necessário, você vai trabalhar o necessário, você vai ter a motivação necessária, você vai andar com gente igual a você vai participar de cursos, congressos, simpósios, você vai investir tempo, você vai investir recurso, você vai adquirir equipamento, você vai fazer viagens, você vai se transformando cada dia mais em algo mais sólido, em algo mais profundo, em algo mais robusto. Você não vai ficar uma criança para sempre. Você não vai ficar um advogado generalista que parou de estudar. Não, você vai estudar eternamente. Você vai construir eternamente, porque você está construindo uma carreira. E uma carreira não tem fim. A gente termina na aposentadoria ou a gente termina na morte. Então, naturalmente, lá na frente, você vai se tornar um professor, você vai se tornar um líder de departamento, você vai se tornar um dono de um escritório, um dono, né, de um setor, um gerente, um CEO. Você vai se tornar, por quê? Porque a sua carreira será desenvolvida. Sabe, trazendo essa fala aqui, eu falo aí, mas falo aqui. Eu falo, mas eu também estou refletindo. Eu cheguei a um ponto aonde eu estou ensinando. Eu não sou mais aquele advogado, aquele jovem advogado. Eu já tenho algo mais. É claro que ele está dentro de mim. É como a criança que um dia esteve dentro de mim. Eu também sou aquela criança, mas eu também sou hoje o James adulto. Então, levar você a essa reflexão, dar os passos para você se desenvolver na carreira, essa consciência de que você é uma criança, vai virar adolescente, vai virar adulto, vai ficar robusto, vai virar pai, mãe de família na profissão e depois vai virar avô na profissão. Sabe, essa consciência que começa a bater, né? O que a gente sabe, quando a gente morrer, vai embora com a gente. É a primeira geração, que não é a primeira geração. Temos a geração dos livros, temos a geração muito antiga da tradição oral, mas é uma geração maravilhosa em que a gente pode, através do gabinete, através de uma internet, levar conhecimento a uma infinidade de pessoas que está lá, clamando, precisando, e às vezes nem sabe disso. É claro que eu estou passando por uma fase de conscientização de você, jovem advogado, e de você, jovem advogada. Eu estou construindo o nosso conteúdo para convencer você que você precisa dele. Olha só que loucura! Olha só que loucura! Não é intuitivo para você, jovem advogado e jovem advogada, fazer essa reflexão e chegar à conclusão de que você precisa de algumas coisas. Há um buraco, há um vácuo, há um distanciamento muito grande entre a sua real condição e aonde você quer chegar. Sabe, há uma frase, eu sempre uso ela aqui nos nossos vídeos, de que quem não sabe onde quer chegar, qualquer vento que soprar serve. Porque ele vai levar você para qualquer direção. Na construção de carreira a gente não pode ter isso. A gente tem que sentar, tem que fazer um curso de busca de caminho. Olha só que interessante. Né? Uma dica aí para os psicólogos, né? Para os terapeutas. Façam cursos de busca de caminho profissional. Começa a provocar esses profissionais que não sabem, estão com dificuldade de trilhar um caminho, né? De buscar esse caminho. É aqui que o nosso método MAR tem valor, tem significado. Porque ele está sim, né? Ele está sim transformando a minha vida, transformando a vida de jovens advogados e advogadas. Então, quando eu trago um know-how dos nossos 5 pilares,
O primeiro pilar, vocês sabem que é o conhecimento jurídico. Então, o know-how é como fazer. Há uma infinidade de causas processuais, áreas processuais, demandas jurídicas que eu não sei por onde começar. Ontem mesmo, em sala de aula, eu trazia para os alunos mais de 50 áreas do direito, áreas específicas. E eles traziam outras e outras e outras. Já já nós vamos chegar a 60, 70, 100, quiçá 100 áreas do direito. Áreas de especificidades altas e médias. Áreas que não são aquelas comuns do dia a dia, aquelas comuns do clínico geral, né, da advocacia generalista. Então, o conhecimento vai trazer para você know-how, você vai aprender como fazer. Só que você vai ter que eleger. Não vai dar para aprender a fazer tudo. Não dá para o médico ser cirurgião plástico e ser cardiologista, e ser pediatra, e ser ginecologista, e ser gerontologista, e ser pneumatologista, e ser urologista, e ser dermatologista. Percebem? Né? Esse percebe, eu lembro de um professor, Lourenço Estélio Rega, ele sempre falava, né? Na filosofia, quando eu estudei teologia, ele dizia, percebe? Né? A gente vai adquirindo, então, vícios de linguagem, posturas, né? Das pessoas que vão passando na vida da gente, que vão marcando a gente. Jovem advogado, quando eu falo em know-how, nesse nosso primeiro eixo do nosso método MAR, é levar você a uma conscientização de que você precisa aprender a fazer. Seja uma petição disjuntada, seja uma réplica, seja uma contestação. Né, eu tenho um vídeo que fala sobre, né, os 10 coisas que o jovem advogado e a jovem advogada não sabem fazer. E aí eu trago de quem é o ônus da prova no processo, como inverter o ônus da prova, e uma série de questões. Né? Depois você procura lá no meu canal do YouTube, o vídeo está lá. Então trabalhe o seu como fazer, se desenvolva durante uma vida, você está construindo a sua carreira. Sabe, imagina um médico, sabendo que agora descobriram, inventaram, produziram um equipamento novo, um método novo, um mecanismo novo, uma metodologia nova. Ele não vai participar disso, ele vai ficar para fora. Ele vai ficar obsoleto, ele vai ficar arcaico. Então, dentro do nosso eixo conhecimento jurídico, o seu know-how tem que ser desenvolvido de forma crescente. Não tem para onde fugir. Quando eu era um jovem advogado, mas nunca que eu tinha essa consciência. Eu me tornei um professor da área jurídica, do curso de Direito, fiz 3 universidades, pós-graduação, mestrado, estou no campo de batalha, na advocacia, na formação de homens advogados e mergulho a cada dia na legislação, na formação, no crescimento para tentar trazer para os jovens advogados e para os, né, os bacharéis em direito qual o passo seguinte no desenvolvimento da carreira. Então, do ponto de vista do eixo do conhecimento jurídico, anote essa palavra, know-how, como aprender a fazer coisas novas. E aí você tem mais de, quiçá, 100 áreas de alta complexidade jurídica. E cada uma área dessa, né? Estamos com um professor lá que foi num congresso agora, né, de mais 1.500 inscrições, de como aplicar recursos de fundos de pensão. Gente, isso é um pedacinho de uma sub-área chamada direitos previdenciário, regime geral, regime próprio, né? Privado, regime privado, onde ali tem um mecanismo que é aplicar os recursos provenientes dessa previdência privada. E temos 1.500 profissionais inscritos nesse congresso. Vocês percebem que você, jovem advogado, e a minha conversa se você não é jovem advogado, não é para você essa conversa. Se você não é uma jovem advogada,
que desejam um sucesso financeiro, um sucesso profissional, uma estabilidade financeira, essa conversa não é para você. O meu foco aqui é para o jovem advogado, é para a jovem advogada, para a gente poder abaixar a adrenalina, colocar você no eixo e você se desenvolver na carreira do ponto de vista do conteúdo jurídico. Mas como é que eu faço isso? Simples. Dos 4.000, 4.500 horas, o seu desafio é aumentar isso para de 8 a 10 mil horas, no mínimo, nos próximos de 3 a 5 anos. Sua vida será transformada. Sabe, levar você a uma conscientização, de que, do ponto de vista do conhecimento jurídico, você vai estudar muito durante 5, 10, 15, 20 anos para sempre. Se apaixone por isso. Se torne expert nessas áreas de desejo onde seu coração canta. Seja referência. Leia. Participe de congressos. Estude, escreva livros, dê palestras. Sabe, quando a gente leva você a essas reflexões, a gente deseja impulsionar, a gente deseja o melhor. Sabe, essa minha mentoria não tem 4 meses. Eu me transformei nesses 4 meses. A gente diz que quem aprende mais é quem ensina. Meu Deus, como eu estou aprendendo! Porque eu me sujeitei a ensinar um grupo de jovens advogados e advogadas que querem aprender, que querem atingir a estabilidade financeira, que querem ter o reconhecimento profissional, pessoal, familiar de ser um advogado, de ser uma advogada de sucesso. Vocês estão percebendo? Estão percebendo, então, a profundidade de tudo isso que a gente está trazendo? Que coisa simples. Know-how dentro do eixo conhecimento jurídico. Temos ainda know-how aplicado ao mercado jurídico. Já é uma outra reflexão. Os meus alunos aprendem sobre o mercado jurídico porque eu ensino. Eu entro em sala de aula, eu faço os meus parênteses e eu transformo. Um dos meus objetivos que eu tenho e a minha paixão é verdadeiramente acessar o cérebro do estudante de direito, que eu amo estar com os nossos estudantes de direito e com os jovens advogados aqui na nossa mentoria. E é provocar, é realmente fazer sentido, pavimentar, abrir, oxigenar, levar ele a se estimular, a se apaixonar novamente pelo direito, a mergulhar, a transformar-se, a realmente adquirir uma nova mentalidade do ponto de vista do mercado jurídico. Tem sim campo profissional para todo mundo. Dentro da divisão sociotécnica do trabalho, cabe todo mundo. Mas se o camarada só sabe vender uma bala, e eu acompanho pessoas, eu ando de metrô aqui em São Paulo, e ontem, ou hoje cedo, uma mulher deu um longo discurso, dolorido, e vendendo paçoquinha por R$1. E eu fui ali e comprei 5 paçoquinhas, Então tem pessoas que o know-how delas é vender paçoquinha. Qual é o seu know-how como jovem advogado e jovem advogada? Qual é o meu know-how? Eu preciso evoluir como professor, eu preciso evoluir como mentor, eu preciso adquirir mecanismos para convencer você suficientemente, para pavimentar para você suficientemente a jornada, o caminho. Então, dentro do mercado jurídico, a gente provoca vocês, a gente leva vocês a conhecer esse grande universo, o universo do marketing,
jurídico, o universo do Estatuto da OAB, das possibilidades, o universo paralelo chamado mundo virtual, um universo aonde tudo são vendas, entre aspas. A gente vende, eu estou me vendendo hoje aqui. Você está me medindo hoje aqui. Está ou não comprando essa ideia? Está ou não comprando esse conteúdo? Então, quando a gente lê no Código Civil lá, artigo 481, né, contrato de compra e venda, eu sempre tento trazer e mergulhar e apresentar para os jovens advogados e advogadas que não existe outra atividade na Terra, tudo são vendas. Claro que isso é uma grande metáfora, mas o médico está vendendo, o bomboniere está vendendo, o padeiro está vendendo, o advogado, o dentista, o professor, está todo mundo vendendo. Serviço, produto. Assim é a nossa contemporaneidade. A nossa contemporaneidade é calcada na circulação de riqueza mediante suprir coisas, produtos e serviços, necessidades. Do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista técnico-jurídico, do ponto de vista técnico-científico, do ponto de vista de uma bala na padaria, do ponto de vista de um remédio, do ponto de vista de saber educacional. Não existe outra atividade na Terra. Só existe circulação de riqueza mediante circulação de produtos, de coisas e de serviços. Seja um prédio, um apartamento, uma casa, sejam clipes, seja uma folha de sulfite. Tudo vem mediante a circulação de dinheiro. O trabalho do profissional do direito, o trabalho do profissional médico, o trabalho do pedagogo. Ah, mas aí eu não pago a escola porque a escola é pública. Lê do engano, porque nós pagamos sim a escola, mesmo ela sendo pública. Nós pagamos sim, através dos nossos tributos. Bom, aplicamos então um know-how no mindset jurídico. Mindset jurídico é ter uma transformação de mente para um mundo, para um universo jurídico. É levar você a cada vez mais a juntar todo o seu pensamento e conhecer esse grande universo jurídico, mas transformar a sua maneira de ver o universo jurídico. Uma maneira, por exemplo, é levar você a transformar a sua realidade pensando que se você é um advogado, uma advogada generalista no início de carreira, você trabalha muito para a pessoa física. E como é que você vai trabalhar para a pessoa jurídica? Então a gente leva você dentro da metodologia a ter essa consciência e a construir esse caminho. Sou generalista, pessoa física e pessoa jurídica. Então a gente leva você a transformar a sua mente, né, a deixar de ter aquela mente, né, do passado e adquirir novos caminhos jurídicos com crenças novas. É fundamental, é fundamental. E aí você com certeza vai acessar dinheiro, vai ganhar ao longo da sua carreira. E aí a gente leva você também ao quarto eixo, né, quarto eixo dentro da nossa metodologia, que é falar sobre o know-how no mindset financeiro. Então a gente traz aqui uma série de aparatos, né, para você lidar com o dinheiro, para você saber investir e saber poupar, para você mudar a sua mentalidade no que tange ao mindset financeiro. Como poupar suficientemente e depois como aplicar suficientemente para que você tenha ao longo do tempo patrimônio, renda, de preferência renda passiva, né? Casas de aluguel, etc. Então a gente leva você a essa conclusão. E é claro que quando você atinge esse nível, outras coisas começam a abrir para você. Você começa a ter outros desejos, você começa a ver o mundo profissional do direito de uma outra forma. Você se transforma num empresário jurídico. Não simplesmente um advogado, mas um empresário. Você avança na carreira. Vocês estão percebendo
que o conteúdo ele é denso. Eu estou aplicando aqui apenas a palavra know-how, o como fazer, aos nossos 5 eixos de conteúdo do método. Sabe, jovem advogado e jovem advogada, não é intuitivo. A advocacia não é intuitiva. Sabe, eu tenho descoberto cada vez mais isso. E eu tenho tentado transbordar, tentado trazer, tentado te atingir, chegar até você e de alguma maneira causar uma transformação aí, né? Puxar aqui para fora, né? Essa transformação, né? Essa maneira, né? De você acreditar, de você avançar, de você estudar, de você realmente se transformar por dentro e depois por fora. Quando a gente fala de mindset financeiro, por exemplo, né, eu tenho aprendido com alguns mentores que a gente não começa a se enriquecer do bolso para cima, porque muitas vezes a gente não vai passar do umbigo. A gente começa a enriquecer aqui dentro primeiro. Isso é fantástico. É claro que no final, lá na frente, a gente não vai levar nada. Então a gente também alerta você de alguns perigos da estrada, né? Um deles é a febre do ouro, né? Cuidado com a febre do ouro, né? A gente fala sobre isso. E aí a gente tem então o nosso último eixo, que é o soft skills. São as habilidades internas, sensoriais, pensamentos, né? Caráter, reflexão, temperamento. Como é que eu lido comigo, com as minhas emoções, com os meus traumas, com as minhas angústias? Não do ponto de vista da psicologia, porque eu não sou psicólogo, mas se for o caso a gente encaminha até você para uma psicologia. A gente fala, vai se tratar, vai se matricular, né? Procura um coach, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura um terapeuta, né? Dependendo do nível de complexidade dos traumas, para você se libertar, para você se destravar, para você realmente atingir, né, aquilo que você deseja, que é ter uma vida mais leve, mais feliz, mais lúdica. Eu também cuido das minhas emoções. E também lidar com o outro. Né? Dentro dos soft skills, a gente lidar com as emoções do outro, liderar equipe, liderar pessoas, conhecer tudo que cerca o ser humano, para a gente poder também se desenvolver. Como eu tenho aprendido muito com o médico Augusto Cury, sabe? Ele é uma pessoa assim que eu indico, leia ele, ouça ele, é um cara que ajuda de uma maneira muito legal, muito fantástica. Fantástica mesmo. Correto, pessoal? Know-how. Então, como é que você vai se desenvolver as suas habilidades no conhecimento jurídico? Como é que você vai se desenvolver as suas habilidades no mercado jurídico, marketing jurídico? Como é que você vai se desenvolver no mindset jurídico? Como é que você vai se desenvolver no mindset financeiro? E por fim, como é que você vai se desenvolver nos soft skills, nas suas emoções, na sua interação com você e com o ambiente que o cerca, que são pessoas, você consigo, como é que elas te ofendem, como é que elas não te ofendem, como é que você se blinda, como é que você se protege, e como é que você também não machuca, como é que você lidera, como é que você conduz. E eu acredito que esses 5 eixos faz de você um jovem advogado e uma jovem advogada hoje, mas amanhã um empresário robusta, forte, sólido, que vai também transbordar tudo isso em outro, que vai também no tempo certo ganhar o que você deseja, ter o reconhecimento que você almeja, e vai também transformar a vida de outras pessoas. Então eu não vou reter, eu não vou morrer levando tudo isso para debaixo da terra. Não, eu vou continuar gravando, continuar mostrando, continuar ensinando, quiçá
Daqui 5 anos eu vou continuar aqui, daqui 10 anos eu vou continuar aqui, criando força para a gente realmente não morrer na estrada, né? Não desistir no meio do caminho. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção. E que você realmente atinja todo o sucesso desejado. Sua carreira não tem como dar errada se você construí-la seriamente. Conscientize-se então de que você está construindo uma carreira até o final da vida. Uma carreira que vai crescer, uma carreira que vai se desenvolver. Porque um dos grandes medos, né, do jovem advogado, da jovem advogada, é ficar quebrando pedra ali para sempre. Então essa mentoria, essa metodologia é para justamente você conseguir avançar na carreira, atingir os níveis possíveis, e são possíveis. Nitidamente há uma geração lá na frente que vai morrendo, há uma outra que vai se aposentando, e há a nossa que vai chegando. Cada ano de estudo, você aumenta os seus ganhos aproximadamente em 8%. Se você só não parar de estudar, sempre estiver estudando, se aperfeiçoando, se aprimorando, naturalmente as coisas começam a aparecer para você. É natural. A prosperidade é natural. O crescimento é natural, o desenvolvimento é natural. Fechou? James Franco, finalizamos então o nosso método MAR de hoje, método Mentoria Advocacia Revolucionária. Peço que você me indique aí para os colegas, né? Traga aí algumas ideias também de vídeos, me siga também no Instagram. Para nós é uma grande honra, né, tê-lo aqui conosco e é um grande prazer mesmo. Eu faço disso aqui a extensão da minha casa, a extensão do meu eu. Tamo junto, até a próxima, um beijo no coração e se cuida!